Oferecimento Pimenta Pimentinha, seu pequeno sempre na moda. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Programa O Mundo da Criança, que sempre tem um tema interessante. Hoje a gente vai falar de alguma coisa que talvez você ainda não tenha ouvido, que é a febre chikungunya. Se você ainda não ouviu, vale a pena você conferir, porque olha, infelizmente, para nossa preocupação ainda maior, o mesmo vetor é o da dengue, ou seja, o Aedes aegypti. Então, se você tinha um motivo para acabar com a Aedes aegypti, nós vamos te dar mais um hoje. E eu quero falar, antes disso, da palestra que nós teremos, Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico pediatra, aqui conosco, comandante desse programa, está lá com o projeto Amor de Criança na Faculdade de Medicina da Unimar, com uma parceria com a Unesp, enfim, com muita gente boa aí envolvida nesse projeto. E para esse projeto, o CIESP está organizando, os jovens lá do CIESP, organizando a palestra Superando Limites, que você vê na tela aí neste momento. Então, a gente vai falar um pouco dessa palestra, né, doutor, que acontece neste dia 11 de abril, às 19h30, que é um sábado, a palestra do Marcos Rossi. Como que é a história desse cara? Boa tarde, Boa Marcos. tarde. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente, hoje nós temos aí, primeiro, esse comercial a respeito dessa palestra que eu julgo deve ser muito interessante, Marcos. É uma pessoa, um cadeirante, Marcos Rossi, ele não tem os braços e as pernas e vem falar sobre um tema superando limites. Estou curioso para ouvir, Marcos, estou curioso, porque a gente reclama, tal, corre daqui, corre dali, às vezes reclama porque está correndo, né? Ou porque queimou a ponta do dedo. E o homem não tem nada disso e vem dizer para a gente que nós devemos superar os limites. Então, eu creio que será uma inspiração muito forte e para que nós, tidos como normais, possamos ouvir e aprender. Então, o Marcos Rossi vem falar sobre Superando Limites, dia 11 de abril, às 19h30, lá no Teatro do Sagrado Coração de Jesus, essa escola que todo mundo conhece, no centro da cidade, ali próximo ao Jardim São Bento, fácil acesso, não tem erro. E essa renda, o ingresso custa R$ 35,00 e toda essa renda é revertido para as crianças com paralisia cerebral, que são também as crianças cadeirantes, são as crianças que têm um agravo cerebral importante e que realmente são inteiramente dependentes da família. O projeto é de atendimento às crianças do Sistema Único de Saúde, que, é claro, falou nisso, você sabe que a grande marca dessas crianças é o limite financeiro, o limite socioeconômico. Então, este evento é exatamente para beneficiar. Em que podemos beneficiar? O projeto acaba adquirindo sondas, acaba adquirindo fraldas, cestas básicas, cadeiras e cadeiras de banho. Enfim, é um projeto que dá uma assistência social muito forte. E a organização disso, isso que é interessante, sabe, Marcos? São jovens, filhos de empresários, que conhecem o projeto e, aliás, até eles conhecem as crianças, porque vão ao ambulatório, se identificam com as crianças e esses jovens empresários que fazem parte da CIESP, que é dirigida pelo senhor Flávio Pérez, que é o diretor da PPA lá de Garça, e mais a sua esposa, mais o senhor Shikao Nishimura, que é o vice-presidente, tem um grupo de jovens, e a Eliane, que é a secretária, quem administra isso tudo, está organizando com renda para essas crianças. Então, eu creio que é uma oportunidade assim marcante para a cidade, além de você estar fazendo dando a sua colaboração para o projeto, eu acho que isso deve fazer bem à sua vida, ao seu coração. Então, realmente, dia 11 de abril, estaremos lá, se Deus assim nos permitir,
assistindo Marcos Rossi Superando Limites. Você está convidado. Agora, se você quer ir de graça, nós estamos dando aí 2 oportunidades, né? É verdade, ó. As 2 primeiras ligações, cada uma leva um convite do Superando Limites para o dia 11 de abril. Está aqui os convites, ó, de número 177 e 176. Você vai ganhar aí, portanto, o convite. Então, ligue agora, 34544000. Deixa o seu nome e o seu telefone que você vai faturar, viu? O bairro de onde você está falando. É só deixar o nome, né, Marcos? Não vai, se você não quiser falar com a gente, também pode falar, mas não é só deixar para o Antônio o seu nome. Hoje para o Rogério, né? O Rogério. O Antônio tá de folga. É o Rogério. Está de férias, está cuidando. Está levando a esposa para passear. A esposa está de férias também, não? Certamente. Mas então tá, o Rogério é só dizer um nome, o seu telefone e você já ganhou. Então, são 2 ligações. Então, só 2 ligações. Ligou uma, ganhou. Ligou a segunda, ganhou também e ponto final. E aí você vai estar lá com a gente gratuitamente. Eu acho que quem ganha vai se sentir assim tão motivado que é capaz de comprar uma para o vizinho, para a namorada, para a esposa e para que sozinho, realmente, né? Não ir sozinho e para lotar aquela casa. Eu tenho muita certeza de que isso vai acontecer. Parece que são em torno de 600 lugares esse teatro e eu creio que deve estar lotado no dia 11 de abril, às 19h30, Teatro Sagrado Coração de Jesus. A gente reforça o horário, que é 19h30, um horário muito cômodo, né, para que você vá, aproveite lá a palestra, que deve durar aí alguma coisa em torno de 1h30, 2 horas, no máximo, né? Entre os atrasos dos brasileiros. Mas olha, você sabe que ultimamente os eventos aí organizados pela essa garotada aí têm começado certinho, né? Então, é bem legal aí, ó. Você vai 9 e pouco, você está liberado, aí você vai jantar, vai para o seu compromisso, para o outro compromisso, porque o primeiro é esse, ouvir a palestra Superando Limites com o Marcos Rossi, e a gente até brinca, mas é real, você vai sair pulando. Saltitante, Davi, feliz da vida, ó. É por tudo aquilo que Deus já te deu. Não é? É verdade. Bom, então vai, 34544000 valendo, e vamos falar da febre chikungunya. Então, Marcos, realmente a gente quis falar sobre a fé. Deixa eu me localizar aqui, porque senão nós não falamos, né? Não, sem problema. Pode ir. Aí, ó. Agora já temos tá a imagem. Isso. E aí, para dizer assim, nós estamos aí vivendo esse momento da doença dengue, que ainda continua trazendo dúvidas, colocando as pessoas em risco de morte e acontecendo, na dúvida, a possibilidade ainda de que ela está provocando estragos nas famílias, com óbitos, etc. Então, o número não importa, né, Marcos? Mas, na verdade, se for ou se meia pessoa morreu, isso já é o suficiente para que a gente fique triste. Mas as notícias continuam atingindo os nossos corações e a gente fica triste cada vez que tem uma notícia dessa. Então nós queríamos assim fazer um programa para transmitir que nós estamos vivendo a dengue, não sabemos quando vai terminar e ainda corremos risco de outras situações e doenças tão importantes quanto, né? E é por isso que nós precisamos ter uma seriedade com o fato, uma seriedade então como população, como cidadão, responsável pelas nossas casas, responsável pelo nosso ambiente de trabalho. E é claro que também a gente acaba provocando as nossas autoridades que estão levando a sério e que possam continuar levando a sério essa ofensiva do mosquito Aedes aegypti contra a população, que não é só de Marília, né? E nós vamos mostrar que realmente a gente tem um risco muito grande, mas não é só nosso. É uma coisa que está acontecendo de maneira generalizada. No Brasil todo e o estado de São Paulo em especial, né? Nós vamos ver, Marcos, que não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil. Sabe? Você vai ver que é uma doença realmente que surpreende. O que eu entendo, Marcos, em relação a isso, que são coisas assim cientificamente documentadas, sabe? E que você precisa estar levando esses aspectos científicos a sério para você poder ter uma conduta correta e não ficar assim num posicionamento amador, mas
será que mesmo vai acontecer? Porque pode. A diferença do nosso país e dos outros que são países desenvolvidos é que eles atuam com uma política de saúde, com investimento, com as possibilidades. E realmente, para que as coisas não aconteçam, ou se acontecer, aconteça em proporções pequenas. Eles administram os limites. O problema nosso de país subdesenvolvido, que nós fazemos a política de saúde, Marcos, adequada à disponibilidade financeira, né? Não a possibilidade de que aquilo possa causar um grau maior de transtorno à saúde, à vida das pessoas. Nós temos que adaptar os projetos ao quanto se tem de dinheiro. E às vezes as coisas, as exigências para que você trate, para que você limite uma doença, é maior do que aquilo que você tem. E aí acaba levando a essa situação. Quer dizer, os nossos projetos, eles não são rigorosamente científicos ou tratados, não, eles são tratados de acordo com a disponibilidade financeira que você tem. E quando sempre tem outras prioridades, quer dizer, em termos de saúde, sempre o cobertor é mais curto no nosso país, realmente acaba sobrando pé de fora, né? No Brasil, nós temos a política do apaga-incêndio, né? Pegou fogo... Mas por isso, é por causa da limitação financeira. Então, você não tem um investimento que se molde o aspecto científico à disponibilidade econômica. Porque, às vezes, o aspecto científico exige mais do que você tem. E aí você tem, não, mas tem que gastar nisso, tem que gastar naquilo, e de repente aconteceu um fato. E realmente... a coisa acaba Se a saúde, faltando. por exemplo, tivesse o patrocínio assim, da Petrobras, será que ajudava? É muito triste esse fato, né, Marcos? Ele é ofensivo ao nosso coração, aos nossos olhos. Mas não dá para não falar, né? Não dá para não falar, sabe? E não dá para não falar, e não dá mais para você ficar sentado, quieto, sem falar e sem participar. Portanto, aí começo de abril, acho que é dia 14, nós temos que ir às ruas novamente para dizer assim, olha, nós estamos sabendo o que está acontecendo, pelo menos isso. De uma maneira passiva, eu acho muito interessante, sabe, Marcos? O povo brasileiro é maravilhoso, né? E o telespectador há de concordar com isso, que nós somos um povo realmente ímpar nessa face da terra. Porque um escândalo desse tipo, com tanto dinheiro, é um absurdo, a gente nem não tem noção do falar. que é. Cada né? hora descobre um novo Não, e não, não se indivíduo. fala mais em bilhões, bilhões, e o pior que o complemento é pior, bilhões de dólares, né? Então é muito agressivo num país em que morre dengue aos montes, não tem leito de hospital, não tem cadeira de roda para quem é deficiente. Algumas medicações você precisa entrar na justiça para poder receber. Então, essa corrupção é muito exagerada. Eu estabeleci que corrupção significa ausência de coração. E realmente é um montante imensurável o que esse povo fez com o país, né? Então, em qualquer país do mundo, tenho certeza, Marcos, um escândalo dessa proporção, Brasília já tinha virado pó. Brasília já tinha virado pó. Não ia ter ninguém para contar a história. Agora, nós não, nós vamos lá, cercamos, ainda cantamos, né, de uma maneira muito pacífica. É um povo maravilhoso, realmente, o povo brasileiro. Porque realmente se comportar desta maneira, diante de tanta agressividade, é uma coisa ímpar, é uma coisa extraordinária, eu diria até santa, porque não é possível que isso seja aceito assim. Outros países, o povo ia para a rua, mas não ia com essa bondade, com esse desejo, com essa calma, crianças juntos, né? Crianças, famílias, não. Sem dúvida, Brasília pelo menos já tinha virado pó. Né? Aquela coisa maravilhosa, aquela monstruosidade de palácios que tem lá, com toda a luxúria possível, tinha virado pó diante de tamanha agressão que é essa Petrobras, né? Mas, para nós, então, como povo, vamos nos defender, né? Vamos falar, vamos nos conceituar, vamos tirar os mosquitos da nossa casa, as possibilidades das larvas, é assim que a gente pode agir. Mas também, eu acho que todo mundo está convidado para sair à rua e dizer assim, olha,
a gente não é tão bobinho assim, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, as enganações estão ficando cada vez menores, né, Marcos? Eu espero que continue isso e que isso tenha um fim, pelo menos que se encaminhe o país por algum tempo, haja medo, né? Porque o grande problema que eu vejo no nosso país, Marcos, é que o executivo e o legislativo, em todas as esferas, municipais, estaduais e federais, não tem medo do judiciário. Se eles tivessem medo do judiciário, eles não fariam o que eles fazem, mas não tem, né? Então é por isso que a gente vê que e o judiciário certamente também não tem muitas armas para agir e ainda a gente encontra algumas exceções que o cara é capaz de ser juiz de direito e dirigir o Porsche Do contraventor. do contraventor. É uma coisa extraordinária, né? E consegue Mas, explicar ainda. felizmente, isso eu creio que seja uma exceção. Sou confiante que esse Poder Judiciário ainda vai mostrar para a gente que o Poder Legislativo e Executivo deveria ter medo do Poder Judiciário. É uma pena que não tem. Ou pelo menos respeitá-lo, né? Pelo menos respeitá-lo, né? Mas realmente é uma coisa que a gente não... Para fazer o que eles fazem, não tem medo. Vamos para o intervalo, então, porque a gente volta para falar da chikungunya. Pelo menos um pouquinho, Um pouquinho, né? Vamos fazer isso. A gente vai para o intervalo e voltamos na sequência. Não sai daí não, é tudo rapidinho. A gente volta com o Mundo da Criança. Até já.